Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre reforma tributária, esse tema que está aí nos jornais, está sendo muito falado. Muita gente fala com conhecimento de causa, outras pessoas acabam falando umas coisas que não têm muito conhecimento. A verdade é que assim, ela ainda está em aprovação, ainda está sujeita a alterações, porém, acho que é importante falar os principais tópicos aqui sobre a reforma tributária e o que vai mudar isso para vocês que estão aí trabalhando com a restituição de impostos e outros trabalhos que a gente faz comumente no tributário, tá bom? O que muda para nós, né, que somos tributaristas, o que a gente vai poder mexer, o que a gente pode fazer, qual é as principais alterações. Então, eu separei aqui um arquivo PDF, vou compartilhar com vocês, tá? Então, vamos lá. Reforma tributária. Bom, em primeiro lugar, a reforma tributária, ela sempre foi uma coisa que estava aí sendo discutida, sendo falada, porém, implantação mesmo já estava para mais de 30 anos aí, sem que tivesse enfim, uma decisão sobre esse tópico, né? Como é que vai fazer com a reforma tributária. A reforma tributária desde os tempos lá do Fernando Henrique, olha, desde os tempos do Fernando Henrique, né? Então, assim, todos esses anos que se passaram, foi se criando tributos e mais tributos, e foi ficando complicado, principalmente para o contribuinte, né? Para poder pagar, efetuar o pagamento. Então, ele quer pagar, entendeu? Parece que é uma coisa simples, né? Mas mesmo a empresa do Simples Nacional tem dificuldades para poder efetuar o pagamento sem que ela acabe sendo cobrada a mais, né? Porque muitos dos impostos acabam sendo o quê? Cumulativos, né? Eles acabam sendo cumulativos, acabam acumulando, né? Então, uma empresa do Simples que vende para outra empresa do Simples, que vende para outra empresa do Simples, esses impostos que cada uma das empresas pagam acabam sendo acumulados e isso acaba gerando uma carga tributária digamos assim, maior, mas o problema não é a carga tributária, inclusive, nem vai mudar, eu vou explicar já isso daí. O problema maior é que a complexidade do que é isento, o que não é isento, o que deve ser cobrado, o que não deve ser cobrado, isso daí demanda muito tempo dos profissionais, contadores e de outras pessoas, entendeu? Isso dos próprios empresários, e isso acaba resultando numa complexidade maior. Né? Então não existe uma segurança muito forte, né? Num dia você pode estar pagando, achando que está pagando direitinho, no outro dia você pode ser cobrado por uma coisa que na verdade você nem sabia que existia. Então, esse é o principal ponto da reforma tributária, é simplificar o imposto, né? O imposto vai ser cobrado agora na hora do consumo, né? É o chamado IVA, né? O imposto IVA, onde você, na hora do pagamento, na hora que você vai comprar, fazer a compra, né? Esse imposto ele será cobrado do consumidor final e todos os outros da mesma cadeia de fornecimento, eles se beneficiam, vamos dizer assim, dessa facilidade, né, de regras. Né? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais aqui, vamos descer um pouquinho. As PECs que estão atualmente aqui sendo discutidas, né, principalmente a 45 de 2019, como é que funcionaria isso? Né? Os impostos atuais, que são cobrados, os impostos federais, seriam unificados, né? Então, por exemplo, nós temos aí, nesse projeto que tá em vigor, a unificação dos impostos de PIS, COFINS e IPI no imposto chamado CBS. Não está aqui no slide, mas ele seria o imposto CBS, né? O imposto CBS ele iria substituir os impostos nacionais, né? PIS, COFINS e IPI. Né? Isso muda na recuperação fiscal. Para quem está trabalhando com recuperação fiscal de PIS e COFINS, isso muda? Muda. Já posso adiantar que muda e já começa a mudar ano que vem, tá? Então, que é 2024. Então, acho bom ficar de olho. E o IBS, ele vem para substituir o ICMS e o ISS, né? São dois impostos aí
que também são bastante utilizados, né? O, o ICMS e o ISS, eles vão ser, então, substituídos por um único imposto sobre bens e serviços, né? É o IBS, né? E o CBS é a contribuição sobre bens e serviços. Então, tanto um quanto o outro, né, seriam dois daí, né, não serão aplicados de uma vez, entendeu? A ideia é que se faça uma transição durante 10 anos aí, até que se abandone completamente, né, o modelo atual e se transforme já nesse modelo de CBS e IBS. Os primeiros que vão ser alterados são os impostos federais, porque esses são mais fáceis de alterar, já que as alíquotas são as mesmas, né? Federais, as alíquotas geralmente não, elas são para o Brasil inteiro. Então não tem muita dificuldade da implantação dessa substituição. Então, assim, quem está aí fazendo recuperação de PIS e COFINS, saiba que daqui para 5 anos para trás você ainda consegue recuperar. Mas depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante, à medida que as coisas forem aumentando, né, a alíquota do CBS no lugar do PIS, COFINS e IPI, entendeu? Então vai chegar um momento em que você não tem mais o que recuperar, porque não haverá mais como pagar um imposto a mais, né? Não há mais como recuperar, tá bom? Então, outras oportunidades vão aparecer, eu já explico já já que oportunidades são essas, entendeu? Então, quer dizer, você pode até não recuperar da maneira como você já vem recuperando, fazendo, mas você tem como fazer tem como fazer sim outros trabalhos, entendeu? Que são tão interessantes quanto, né? Para poder ajudar seu cliente, tá bom? Então vamos lá, continua. Tá. E o imposto, então tá aqui, né? O imposto, o IBS único, né? O imposto federal, tá? Sobre bens e serviços, né? No consumo, que é o tal do IVA, né? O IVA é a alíquota, tá bom? Quanto que vai ser cobrado do cliente lá na ponta, né? Do consumidor final. Tá, vai ser cobrado uma taxa de 25%, 30%, enfim, isso está para ser definido ainda, né? Isso vai ser definido em lei complementar. Mas o que é mais importante agora no momento é saber que nós teremos o quê? Um imposto único lá no final, substituindo os impostos que já existem, né? E esse imposto único, ele prevê aí alguns impostos, alguma seletividade, né? E a seletividade é o quê, né? Por exemplo, eu não vou, não vai pagar o imposto não vai pagar imposto sobre cesta básica, né? Então, assim, o imposto será com alíquota zero sobre cesta básica, né? E por que isso? Bom, por motivos óbvios, né? Arroz, feijão, outros itens da cesta básica, eles precisam realmente que você tenha aí uma alíquota mais reduzida, né? Reduzida ou zero, né? No caso, a proposta aqui é que seja zero. Outros itens, ao contrário disso, né? Eles vão ter uma alíquota aumentada, né? São impostos aí, por exemplo, sobre cigarro, né? Sobre álcool, enfim. São impostos seletivos, né, que se chama, entendeu? Então, assim, a ideia geral é ter uma alíquota única para todos os impostos, entendeu? Mas impostos da cesta básica serão isentos e impostos que o pessoal chama de imposto do pecado, né? Que e vão tem que definir o que é pecado e o que não é. Mas, assim, imposto sobre bebida, sobre cigarro, sobre, enfim, sobre tudo aquilo que seria, assim, dispensável, entre aspas, né? Para as pessoas teriam aí, então, os impostos aumentados, tá bom? Então, seria uma diferença aí entre uma coisa e outra, tá bom? Sobre impostos que ele está pagando e não deveria estar pagando, tá bom? Então, assim, esse é um assunto de prescrição e decadência, é um assunto que está muito no momento agora, tá? Então, eu queria que vocês assistissem o próximo vídeo, que nós vamos soltar aqui, entendeu? Esse vídeo é um vídeo muito interessante, que fala sobre impostos que estão sendo cobrados e não deveriam estar sendo cobrados, tá? Então, assim, prescrição e decadência. Fiquem de olho aí nesses dois nomes, a gente vai falar mais sobre eles. Então, a reforma tributária muda muita coisa, tá bom? A gente vai detalhar isso um pouquinho mais à frente aí, como é que fica as questões, né, referentes à transição, essa época, esse período de transição, e quais são os outros tipos de serviços que você pode prestar para o seu cliente
de tributário, tá bom? Por enquanto é isso, fico por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.